Oi, eu sou o Hot, um grande entusiasta do investimento passivo e vocês escolheram lá no Instagram. Se você não me segue lá, @finhot. Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como escolher um bom ETF para você investir seu dinheiro. E eu vou focar nos ETFs de ações, porque é onde a maioria de vocês tem dúvida, tá? Então vamos lá. Hoje a gente tem uma infinidade de ETFs, né? Só lá nos Estados Unidos você tem mais de 3.000 ETFs. Aqui no Brasil essa indústria de ETFs ainda é bem pequena, mas vem crescendo muito nos últimos tempos. Em algum momento eu sabia todos os ETFs que tinham por aqui, agora eu já não consigo gravar mais porque o número vem crescendo bastante nos últimos anos. E com tantas possibilidades, é normal que a pessoa que acabou de descobrir o mundo dos ETFs fique um pouco perdida, tenha alguma dificuldade em escolher um bom ETF para investir. E é justamente nesse ponto que eu vou te ajudar hoje. E para te ajudar a escolher um bom ETF, eu acho interessante a gente entender um pouquinho mais sobre a história dos ETFs. Lá nos Estados Unidos, o grande objetivo dos investidores, dos profissionais de investimento, é justamente ter mais rentabilidade, superar a rentabilidade do S&P 500. O S&P 500, que é o índice de ações Standard & Poor's 500, mede a rentabilidade que você teria caso investisse nas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então esse é o famoso S&P 500, que é uma grande referência do mercado. E lá na década de 70, o pessoal começou a perceber que se eles investissem nesse S&P 500, ou seja, se eles investissem nessas 500 maiores empresas, sem tentar escolher a melhor dentre essas 500 ou qualquer coisa do tipo, como comumente fazem, se eles investissem nessas 500, eles conseguiam mais rentabilidade do que os profissionais de investimento tinham com seus grandes fundos de investimento. Só que o problema é que não tinha nenhuma ferramenta que possibilitasse esse tipo de investimento. Então, se você quisesse investir nas 500 maiores empresas, você tinha que fazer isso manualmente. Era um trabalho absurdo e também um custo bastante elevado na época. Só que em 1976 foi criado o Vanguard 500 Index Trust, um fundo de investimento que tinha um único objetivo de replicar a rentabilidade do S&P 500. Ou seja, ele pegaria o dinheiro que os investidores botaram no fundo e investiria nas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E esse foi o primeiro dos chamados fundos de índice, que são fundos de investimento que têm como único objetivo replicar a rentabilidade de determinado índice que nada mais é do que uma cesta de ações, como o S&P 500. E a grande vantagem desse tipo de fundo é que a taxa de administração é muito menor do que em fundos de investimento convencionais, o que faz o investidor ganhar bem mais dinheiro. E só para você ter uma ideia de como esse fundo de índice é realmente poderoso para os seus investimentos, se você tivesse investido nesse primeiro fundo de índice lá na década de 70, que replicava o S&P 500, você teria mais rentabilidade que 99,5% dos fundos de investimento geridos por profissionais do mercado financeiro. Então, um pequeno investidor individual como eu e você pode tranquilamente ganhar mais dinheiro do que os profissionais do mercado financeiro só utilizando um fundo de índice. Por isso que ele é uma ótima ferramenta para muitos investidores, para a maioria dos investidores. São esses fundos de índice que mais tarde dariam origem aos ETFs, né? Que também são fundos de investimento que também replicam a rentabilidade de determinado índice. A única diferença é que você investe nos ETFs através da bolsa de valores. Em termos práticos, um ETF é basicamente igual a um fundo de índice. Aliás, o primeiro ETF nasceu em 1993 lá nos Estados Unidos e tinha o nome de Standard & Poor's Depositary Receipt, ou SPDR, tinha um apelido de Spider. E esse primeiro ETF de 93 fazia a mesma coisa que aquele primeiro fundo de índice lá de 76, investir nas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então a ideia inicial dos fundos de índice e por tabela dos ETFs era justamente ajudar o pequeno investidor a investir em ações de uma forma ampla e de uma forma barata, tirando aquele aspecto de você tentar sempre escolher as melhores ações, que como os dados mostram, fazem os investidores perderem muito dinheiro. E depois da criação desse primeiro ETF, eles viraram praticamente uma febre lá nos Estados Unidos, né? Mas infelizmente nem todos os ETFs criados eram maravilhosos. Como John Bogle cita, o crescimento incrível dos ETFs com certeza diz algo sobre a energia dos empreendedores financeiros de Wall Street, sobre o poder do marketing das corretoras e sobre a disposição, ou melhor, a avidez dos investidores de favorecer estratégias complexas e transações agressivas, continuando a acreditar contra todas as chances que conseguem superar o mercado. Então o que se viu é que essa onda de novos ETFs sendo lançados se distanciava muito dos conceitos de diversificação, de baixo custo, de investimento de longo prazo que os fundos de índice tradicionais, que os ETFs tradicionais seguiam. E um grande exemplo disso é o de ETFs setoriais, que são fundos de investimento que são ETFs que investem em determinado setor, como de tecnologia, como de alimentação, como de cannabis, né? Literalmente existe ETF para todo o setor que você tem na economia. E de vez em quando esse tipo de ETF setorial tem um rendimento espetacular momentâneo, né? E o que atrai muitos investidores. O problema é que essa rentabilidade fenomenal não se mantém no longo prazo, o que faz muitos investidores perderem bastante dinheiro. E infelizmente são esses novos ETFs que surgem que permitem uma grande apelação do marketing, uma grande apelação do mercado financeiro, construindo diversas narrativas para te convencer, para convencer o investidor a investir nesse tipo de ETF que não traz resultado
no longo prazo, né? Até porque é muito difícil você fazer uma pessoa acreditar que a única coisa que ela tem que fazer é investir em um fundo de índice tradicional e esperar um tempo que muito provavelmente ela vai ganhar dinheiro com isso, né? Não é tão apelativo, não é tão chamativo quanto você falar que ela vai ficar rico muito rápido investindo nesse ETF do setor de maconha, por exemplo. Então, para escolher um bom ETF, a gente tem que reutilizar aquelas ideias iniciais que começaram com essa história toda. Ah, Rod, então é para investir em um ETF que replica o S&P 500, que investe nas 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos? Não. Na verdade, você não deveria concentrar o seu investimento em nenhum país específico, tá? E o melhor exemplo que eu posso te dar sobre isso é o exemplo do Japão. O Japão teve uma crise no mercado acionário da qual ele ainda não se recuperou. O problema é que essa crise aconteceu lá nos anos 90, então a gente tem 30 anos aí e o mercado de ações japonês ainda não voltou ao patamar que estava lá nos anos 90. E na época que essa crise aconteceu, o mercado japonês era um dos maiores do mundo, inclusive maior do que o mercado dos Estados Unidos. Então veja que eu poderia usar o mesmo argumento para te convencer a investir só nos Estados Unidos hoje, para te convencer a investir só no Japão lá na década de 90. Ah, o Japão é um ótimo país, tem um grande mercado acionário, uma economia muito próspera e tudo mais, faz todo sentido investir todo o seu dinheiro aqui. E por mais que isso possa parecer uma ótima narrativa, uma ótima história, você teria perdido muito dinheiro ouvindo esse conselho. E é claro que esse é um exemplo extremo, tá? Mas a gente está falando do nosso dinheiro, que vai gerar a nossa liberdade, tá? Então exemplos extremos devem sim ser considerados. E além disso, apesar da grande rentabilidade do mercado de ações americano nos últimos 10 anos, se você analisar um período mais longo, o mercado americano não é o que rende mais o tempo todo. Nessa questão existe uma alternância, né? Em certos momentos o mercado americano rende mais, em outros o mercado internacional rende mais. E mercado internacional é o resto do mundo, tirando ali os Estados Unidos. Então são os países desenvolvidos e os países emergentes. Investir tanto no mercado americano como no mercado internacional é aumentar a consistência dos seus retornos, já que você vai estar sempre investindo ali no mercado que rentabilizar mais, tá? E, inclusive, fazendo isso, você diminui o seu risco, já que você vai estar diversificando ao máximo, né? E não vai correr o risco dos Estados Unidos irem para o buraco e levarem você junto. Então, o que eu vejo como ideal é pegar aquela ideia inicial de diversificação, de baixíssimo custo, de investimento de longo prazo daquele primeiro fundo de índice e levar essa ideia para a escala global. Utilizar um ETF de baixo custo para investir no mundo inteiro, sem tentar escolher a melhor empresa. Aqui no Brasil, a gente tem o WRLD11 e o ACWI11, e lá nos Estados Unidos você tem o VT e também o ACWI. Todos esses são ETFs, são fundos que investem no mundo inteiro. E quando eu digo no mundo inteiro, é basicamente em todas as empresas do mundo, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, até porque eu nem sei se ações são uma boa para você, porque justamente não existe o melhor investimento, o investimento ideal para todo mundo, e sim o mais adequado à sua situação, aos seus objetivos. Se você quiser aprender a montar sua própria carteira de investimentos, uma carteira que atenda aos seus objetivos, eu recomendo que você vire aluno do Contra Intuitivo, que é meu curso completo sobre investimentos. E todo mundo que é aluno ou aluna tem acesso direto a mim para tirar todas as dúvidas durante o processo de aprendizado, tá? Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E para finalizar, isso aqui que eu falei nesse vídeo talvez seja um dos modos mais seguros que você tem para investir em ações. Não, na verdade é o modo mais seguro de você investir em ações, sem sombra de dúvida, tá? E essa é uma estratégia que praticamente assegura que você vai ganhar mais dinheiro que 90%, que no mínimo 90% de todos os investidores. E existe outro tipo de estratégia que pode funcionar também, que é o investimento em fatores, que também é chamado de beta inteligente. Pode fazer sentido para você, caso você esteja procurando uma estratégia utilizando ETFs um pouco mais complexa, tá? Eu não sou muito fã desse tipo de estratégia porque eu gosto de simplificar ao máximo, tá? Então eu acho esse tipo de estratégia um pouquinho complexa e um pouco técnica, então não acho que seja muito útil para quem só quer saber aprender a investir o seu dinheiro de uma forma simples e segura, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor esse mundo dos ETFs, e se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo no YouTube ou me mandar lá nas caixinhas de pergunta que eu abro sempre lá nos stories do Instagram, tá? Então me segue lá, @finhot. Então até o próximo vídeo.